mais do que isso, eu considero tudo como perda, se for comparado à suprema grandeza de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, e não tendo em minha própria justiça que procede da lei, mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Jesus Cristo, o poder da sua ressurreição, e participar dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pode parecer um texto um pouco talvez complexo, mas eu vou compartilhando ponto a ponto. Por isso é importante que você deixe a tua Bíblia aberta aí, seja física ou seja aí no teu celular, no teu tablet. Ponto a ponto desse capítulo eu quero explicar isso para vocês. E mais ou menos a cada uns 2, 3 meses eu volto a fazer a mesma mensagem, utilizando textos diferentes, algumas referências, mudando algumas coisas, mas falando sobre o mesmo assunto, porque eu acho de suma importância. Na verdade, o assunto que eu vou lhes falar hoje, eu considero central e talvez o mais importante da Bíblia, que é a justificação pela fé. A justificação, falar sobre a graça, e mais do que isso, sobre o que é o Evangelho. Então, o que é o Evangelho? Essa é a pergunta na qual eu tento responder aqui hoje, eu espero responder aqui para vocês. O que é o Evangelho? E principalmente num período no qual nós vivemos hoje em dia, a gente pode fazer essa pergunta para centenas de pessoas, e é muito provável que você ouça várias opiniões, várias vertentes. Eu até perguntaria para você em qual Jesus, em qual Deus você crê. Porque hoje em dia você chega para uma pessoa, você pergunta quem é Jesus para você. Aí você tem resposta de tudo quanto é tipo. Ele é um profeta, ele é Deus, ele é tudo para mim. Essa é a que eu mais ouço. O que Jesus é para você? Jesus é tudo, né, pastor? Então Jesus é tudo, é maravilhoso, é lindo. Nossa, eu amo Jesus, eu colei lá um adesivo I love Jesus no meu carro. Assim, Jesus é tudo. Então, cada vez mais eu entendo que é necessário a gente entender e conseguir responder isso para nós, o que é o Evangelho. E esse texto, eu espero que a gente saia daqui com uma das melhores explicações a respeito disso. Então vamos lá, Filipenses 3, eu vou ler agora o versículo 2, explicá-lo, depois 3, enfim, vamos dando sequência. Então diz assim: cuidado com os cães, cuidado com aqueles que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Queridos, presta atenção nisso daqui. Vocês precisam prestar muita atenção para entender tudo isso, e ponto a ponto. É possível você ir numa igreja ou fora de uma igreja e pregar a Bíblia um ano inteiro e não pregar o Evangelho. É possível você estar numa igreja, assistir cultos online, estar numa comunidade e em um ano inteiro, mesmo domingo após domingo, não pregar o Evangelho. Sabe por quê? Esse texto aqui dá para eu pregar sobre moralidade, dá para eu pregar sobre ética, dá para eu falar sobre autoajuda, eu posso falar sobre religião, eu posso falar sobre história, eu posso falar sobre empreendedorismo, eu posso falar sobre educação sexual e não falar a respeito do Evangelho. Então não é só porque a gente está lendo a Bíblia, é Evangelho. O Evangelho está no texto bíblico. E agora eu vou indo mais além. Não leia nenhum texto da Bíblia sem as lentes de Cristo. Eu quero dizer com isso, que Jesus é a chave para a gente ler a Bíblia inteira. Se você pegar um texto de Levítico e aplicá-lo hoje no seu dia a dia, você vive igual um Neandertal e você vive igual um louco. Como por exemplo, sem cortar cabelo, sem, por exemplo, comer carne de porco, sem você ter, por exemplo, acesso a um monte de coisas. Se você pegar o texto cru e aplicá-lo no seu dia a dia, você vai ter sérios problemas. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê à luz de Cristo, para a gente não fazer bizarrice e nem idiotices.
Ok? O que o texto está querendo dizer aqui para nós, cuidado com os cães que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. O que é esse negócio de circuncisão? E o que está acontecendo aqui nessa igreja? Imagina isso, presta atenção nisso. O evangelho começa a se dissipar e começa a chegar em várias regiões da Europa, na Ásia. E aí, judeus de Jerusalém vão para essas outras cidades e começam a ir nessas igrejas no qual foi ensinado o evangelho. E aí os caras chegam lá e começam a ver que Jesus está pregando o amor, pregando o perdão de pecados. Aí esse cara que é judeu vira e fala assim: então, mas vocês têm que seguir isso que Jesus está falando, mas também tem que fazer a circuncisão. O que é a circuncisão? É tirar aquele prepúcio do pênis, aquela pele a mais, que nós hoje conhecemos como fimose, talvez. Então, você tem que tirar o prepúcio, aquela pele sobre o pênis, para você ser um circunciso. Aí sim, você pode ser um cristão de verdade. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é isso aqui: gente, para de besteira. Cuidado com esse tipo de coisa, que estão acrescentando a sua fé, que não foi Jesus que falou. Então presta atenção aqui, a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje a respeito do evangelho: não faça nada na sua vida, não traga nada como certeza para a sua vida, se não saiu da boca de Jesus Cristo. Nada. Mas o pastor disse, mas aonde Jesus disse? Não, eu não vejo, nos evangelhos eu não li isso não. Então não faça. É isso que Paulo está querendo dizer: cuidado com esse tipo de postura. Gente que pratica o mal, gente que usa a religião como artifício. Aonde já se viu que se você comprasse a água benzida de não sei o que, você ia ter um ano de sucesso, prosperidade na sua vida? Aonde que você vê no evangelho isso? Isso é besteira. Cães, vocês estão entendendo? Não compre, não faça nada que Jesus não te pediu. A lei, esses caras, eles não apenas se baseavam, a circuncisão, tirar esse prepúcio, era apenas uma das coisas, das regras que eles queriam colocar. Sabe por quê? Porque eles ouviram a revelação do evangelho e eles estavam querendo trazer as leis do Antigo Testamento para essa nova fase da igreja. A lei. Só que, queridos, se você pegar a lei não santifica, a lei não salva, não regenera, não faz nada. O que regenera, salva e traz luz é a pregação do evangelho. Só isso. Então, tirar prepúcio, cumprir obrigações da lei antiga, isso não salva, não restaura ninguém. Então, isso é apenas religião. Religião. E está cheio de gente vivendo coisas da religião. Tem gente frustrada com Deus, e eu sempre pergunto: mas frustrada, como que você consegue? Eu não faço essa pergunta, mas tem gente frustrada com Deus, e eu falo assim: como se frustrar com um ser perfeito? Não tem como. Eu sou palmeirense, essa semana eu fiquei muito frustrado, que meu time tinha ganhado de 3-0 lá na Argentina, chegou aqui, tomou um baile, quase foi eliminado, tomou 2-0. Aí eu me frustrei. Por quê? Porque o Palmeiras não é perfeito. Aí é claro, eu vou me frustrar com algo que não é perfeito. Mas como se frustrar com um Deus que não é perfeito? Então a minha pergunta é: que Deus você se frustrou? Que Jesus você se frustrou? Talvez você se frustrou com a religião, com uma igreja, com um pastor, com uma fala que alguém disse, mas com Jesus você jamais vai se frustrar. Com a lei. Vocês lembram do desenho do Pica-Pau, que tinha um negócio que o Pica-Pau fazia assim, ó? Ele dava um tapa na cara do negócio e dava 3 batidinhas em cima da cabeça. Vocês lembram disso aí? É o Zé Curubu, né? É isso, né? Ele dava um supapo assim nele e dava 3 batidinhas. A lei faz isso com a gente. O Antigo Testamento faz isso aqui, ó. Toma na cabeça, bate, porque você não consegue ser perfeito. Jesus é aquele que veio e cumpriu a lei para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Então a gente não deve nada para a lei, a gente deve tudo a Jesus Cristo. Então, se alguém lhe cobrar uma prática, uma postura religiosa que você não encontra em Jesus Cristo, não faça. Mas não faça. Se você não viu Jesus fazendo, não cobre isso de mim. Pastor, aqui na igreja já vi gente assim, não tem um coral, isso é um pecado. Eu falei: você já viu Jesus cantando em coral?
Aí a pessoa: é verdade, né? Aí eu falei: sabe por quê, querido? Porque coral é forma, a gente escolhe ou não escolhe. Doutrina é outra coisa. Cantor cristão não é doutrina. Doutrina é amar o próximo. Então pode ser que tenha coral hoje, ou pode ser que não tenha, mas isso aqui não deslegitimiza a igreja. Vocês estão entendendo? Tem gente que diz assim: não, é pecado não ter o cantor cristão na igreja. Já ouvi de uma pessoa, queridos, aonde você já viu Jesus dizendo que é obrigado cantar tais hinos? É bonito? É, eu gosto. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem gente que diz que não, isso, sem isso daqui não é uma igreja. Queridos, se Jesus disse que tem que ter, aí é obrigado ter. Se Jesus não falou, a gente escolhe se sim ou se não, e ninguém é obrigado a fazer nada. Poxa, pastor, isso é pesado, né? Sabe por quê? Porque isso tira o foco e tira essa pretensão que pleonasmo vicioso, mas vamos lá. Essa pretensão de eu, como líder, dizer que eu tenho a prerrogativa de decidir as coisas sim ou não. Quem decide aqui nessa igreja não é o pastor, quem decide aqui é Jesus Cristo. E deveria ser assim na sua vida e na sua casa também. Versículo 3: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito Santo de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. O que está querendo dizer aqui, queridos? Nós somos a circuncisão. O que está querendo dizer que, na verdade, o que aconteceu é que o povo estava focado em fazer um corte numa pele e no pênis. O que ele disse que o certo seria a circuncisão deve acontecer no coração de vocês. Deve acontecer um corte feito pelo Espírito Santo de Deus, e não um corte num membro. Vocês estão entendendo? Que eles achavam que por um corte numa genitália eles seriam do reino de Deus. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: essa marca física não fala porcaria nenhuma. Desculpa a expressão. O que vale é se você foi rasgado de cima e embaixo pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o que vale. O encontro pessoal com Deus, não uma circuncisão. O que vale é ter tido um encontro pessoal com Jesus. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo de Deus passa em nós, faz um corte, a gente começa a enxergar beleza, a gente começa a adorar Jesus, a gente vê santidade, a gente vê amor, nós começamos a nos gloriar em Cristo. Olha o que o texto está dizendo aí, nós que adoramos pelo Espírito Santo de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Presta atenção nisso aqui, queridos. O povo, olha só, gente, parece bizarrice, parece até nojento estar falando isso daqui. O cara chegava, fazia circuncisão, ia lá para o pastor e dizia: tá vendo? E tinha que mostrar. Mostrava para o líder religioso: olha, eu fiz a circuncisão, agora eu sou de Jesus. O que Paulo está querendo dizer é: gente, vamos parar de bizarrice. O que mostra que eu sou de Jesus ou não é que tudo que eu faço, eu glorifico a Deus. Eu não quero ver um sacrifício no teu corpo. Eu quero ver tudo que você toca glorifica a Deus. Que você vive uma vida de santidade, não porque você tem algo para mostrar para alguém, mas porque você quer glorificá-lo no seu casamento, você quer glorificar a Deus nas suas finanças, você quer glorificar a Deus com o teu trabalho, você quer glorificar a Deus com o teu casamento, você quer dar glória o tempo inteiro. Isso é a marca de alguém que sofreu um corte do Espírito no coração. Faz sentido? Não uma ação. O que isso aqui tem de prático para a nossa vida? Não adianta a gente vir na igreja e dar dinheiro na igreja e achar que isso é sinal de que Deus vai nos abençoar, que a gente tem o amor de Deus. Nossa, pastor, esse ano eu dei uma cesta básica na campanha de Natal. Olha só como eu sou bonzinho. Deus agora gosta de mim. É a mesma coisa. O povo lá fazia um sacrifício no seu próprio corpo. A gente dá dinheiro achando que a gente pode barganhar para conquistar o amor de Deus. O que Deus está querendo dizer é que nada do que eu e você possamos fazer é um corte no nosso corpo, é doar $1 milhão para uma igreja. Nada que você possa fazer você vai ganhar o amor de Deus. Como a gente cantou hoje, o amor não se ganha, de graça se recebe e de graça se devolve.
olha só o que ele está querendo dizer: nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na nossa carne. O que ele está querendo dizer aqui, presta atenção nisso aqui, querida, é que não tem mérito da minha parte. Não tem mérito. A gente está acostumado a lidar com uma sociedade que é meritocrática. Você tem a maior nota, você entra no Enem, você passa no Enem, como aconteceu hoje, o vestibular. Você tem a melhor faculdade no currículo que o outro, no mérito, você toma a vaga do outro. Você chega primeiro numa fila, você tem o direito de ser o primeiro a ser atendido. O tempo inteiro nós lidamos com isso. E no Evangelho, Jesus vem e destrói a lógica da meritocracia, porque ele fala assim: não importa quem chegou primeiro, não importa quanto que você tem, não importa o que você fez, não importa o que você errou, e não importa a destruição que você fez com a sua vida, em mim tem uma nova história para você. Isso é o Evangelho. Eu poderia chegar aqui e dizer: quanto mais você der, mais você vai ter o favor de Deus. Mas não é assim. O Evangelho não é por mérito. O Evangelho, ele trabalha com uma forma que a nossa carne não tem mérito algum naquilo que eu faço. Jesus trabalha com a glória somente para Deus. E se tem uma coisa que Deus não divide nada, é a glória dele. Porque se tivesse alguma coisa que eu e você pudéssemos fazer para ser salvos, a glória seria compartilhada. E Deus não divide a glória de Deus com ninguém. É tudo dele, tudo feito nele, por ele e para ele são todas as coisas. O mérito sempre vai ser dele, a mim e a você. Só temos que nos cair de joelho e dizer: graças a Deus pela nossa salvação. Estão entendendo o que é o Evangelho mais uma vez? Já ouvi isso algumas vezes, pastor. É importante você ouvir. Sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho ela é irracional. Não faz sentido para a nossa razão. Porque a nossa razão, a gente pensa que alguém fez algo comigo, eu preciso devolver. Dinheiro foi emprestado, eu preciso pagar. Meu nome vai ficar sujo. A nossa cabeça é de Serasa. A gente não consegue pensar com outra cabeça. Quando vem um negócio desse que é bom demais para ser verdade, a gente fala: não é possível, o pastor está enganado. O pastor enlouqueceu. Ou esse negócio aqui é uma grande mentira. E é por isso que o Evangelho tem que ser sempre pregado, inclusive para a gente que é crente, para que a gente sempre se lembre que nada aqui é por mérito nosso, é pelo mérito de Cristo. Por isso, lembre quando você for julgar o seu irmão, porque não há mérito nenhum naquilo que você acha que você é santo, 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 santo. Se você tem alguma coisa, algum resquício de uma vida moralmente certa, isso não lhe deve, é apenas a Jesus Cristo. Filipenses 3:4, olha só: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Olha só, aqui Paulo, vocês vão ver que Paulo começa a dizer que se tivesse alguém que poderia dizer assim, ó, presta atenção nisso: eu tenho condições de usar a minha vida, as minhas boas obras, o meu jeito de lidar com a Bíblia, o judaísmo. Eu tenho condições de dizer: eu sou o cara. Se tem alguém que pode chegar aqui em cima, botar minha credencial em cima da mesa e dizer: ó, eu tenho como barganhar com Deus pela minha salvação, sou eu. Aí ele começa a dar uma lista aqui de coisas que o trazem legitimidade para dizer isso. Olha só: se alguém tem, versículo 4, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, sou eu ainda mais. Sabe por quê? Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Por que ele está querendo dizer isso? Ó, judeus desde o 8º dia de vida. No 8º dia de vida, o cabra era inserido no judaísmo. Olha só, o que ele está querendo dizer? Que ele não é um judeu mais ou menos. Não é que ele se converteu ao judaísmo. Ele nasceu no judaísmo e foi apresentado no judaísmo. Segundo, pertencente à tribo de Benjamim. Queridos, só existem 2 tribos que permaneceram, vamos dizer assim, intactas etnicamente.
Quer dizer, não teve envolvimento com outros povos. Apenas 2 tribos e uma delas era de Benjamim. Então o que ele está querendo dizer é: eu não me converti ao judaísmo, eu fui inserido desde o meu 8º dia de vida. Eu sou judeu e judeu da gema, como diz o carioca, né? Sou carioca da gema. Esse aqui é judeu da gema, quer dizer, sou puro judeu. Eu sou hebreu à lei porque fui ensinado no farisaísmo. Um dos maiores mestres foi o meu mestre, aquele que me ensinou e me colocou dentro desse negócio. Quanto ao zelo, eu matava pela igreja. Eu matava se fosse preciso pela igreja. O que ele está querendo dizer? Se tem alguém que tem boas obras para dizer que precisa ser salvo, esse cara sou eu. Sabe, esse cara sou eu? Paulo está dizendo, se tinha alguém para se alegrar naquilo que faz, esse cara sou eu. Eu lembro de um pastor amigo meu, que ele falou, estava conversando com um vendedor de picolé na praia. Ele começou a conversar, bater um papo com o cara. Lá pelas tantas ele chegou e disse assim: querido, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se em 5 minutos eu disser para você que você vai morrer, o que lhe habilita a dizer que daqui 5 minutos você vai estar no céu? Eu te faço a mesma pergunta. Se daqui 5 minutos, terminando o culto aqui, você for sair aqui na rua, você for atropelado por um carro. Não, pastor, pelo amor de Deus, não quero que isso aconteça com ninguém. Mas vamos supor, acontece e você morra. Eu pergunto para você, o que lhe habilitaria a dizer que você herdaria o reino dos céus? Ao que aquele rapaz pensou um pouco, talvez você esteja pensando aí, e aí ele disse assim: bom, Jesus sabe que eu ajudei muitas pessoas, Jesus sabe que na maioria das vezes eu colaborei com muitas pessoas, enfim, eu lutei para ser uma pessoa boa. E aí o que o pastor respondeu para ele, falou assim: então você está na pior condição possível. Porque esse teu argumento que você me deu é o argumento mais frágil que pode se ter diante do adversário das nossas almas. Porque o diabo vai chegar para você vai dizer para você: será que não foi o suficiente? Será que você era tão bom assim mesmo? E aquela vez quando você parou no farol e você tinha moedas e você não deu, facilmente o diabo traria à nossa mente momentos em que nós não fizemos assim coisas tão boas. E ali aquele argumento cairia por terra. Versículo 7. Eu ainda vou contar o final da história. Fiquem calmos. Versículo 7. Mas o que era para mim lucro, essas coisas que eu acabei de dizer aqui para vocês, na qual o apóstolo Paulo se apegava, ele passou a considerar como perda por causa de Cristo. Queridos, nenhum de nós aqui, presta atenção nisso aqui, nenhum de nós aqui vai ser salvo porque é bonzinho, porque Jesus lá na hora vai considerar, vai olhar para mim, para você e falar assim: olha a carinha do Mateus, parece um ursinho carinhoso, meu Deus do céu, como ele é bonzinho, foi um filho maravilhoso e agora ele vai para os céus, ele está salvo. Não há argumento nenhum daquilo que nós venhamos fazer aqui nessa terra. Por isso que Paulo está querendo aqui dizer: esses argumentos que eu tinha, eu considerei isso aqui como esterco, lixo. Sabe por quê? Isso aqui de nada vale. Eu e você, nós seremos salvos. E o que nos valida daqui 5 minutos, se morrermos, entrarmos no reino dos céus, é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado no meu e no seu lugar no qual nos foi oferecido mediante a fé em Cristo Jesus. É isso que nos habilita. Todo argumento é esterco. Tudo que você possa imaginar, mas eu sou bonzinho, é esterco. Não vale de nada. O que vale é: o sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. E pela fé nós hemos de herdar o reino dos céus. Assim como Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Não há outra fala, não há outro argumento, não há outro jeitinho. É somente pela fé em Cristo Jesus. Amém?
Versículo 7 de 8, vou ler o versículo 7 e 8 de novo. Mas para mim, o que era lucro, passei a considerar como perda por causa do Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparando a suprema grandeza de conhecer a Cristo Jesus. Gente, presta atenção nisso aqui. Antes ele tinha religião, antes ele tinha a lei, antes ele tinha boas obras. Ele encontrou um negócio mais excelente. Ele encontrou um negócio, ele encontrou um amor. Eu lembro da história de Jacó, queridos, quando ele conheceu Raquel. Vocês já leram essa história lá em Gênesis? Jacó, ele olha para Raquel e a Bíblia diz que ele se apaixonou. Talvez como o teu maridão aí do lado, o teu cônjuge está aí, se apaixonou por você, botou os olhos sobre você e falou: nossa, é o meu amor. Só não pode ter aquele negócio, saudade daquele tempo. Não, eles precisam manter, nutrir isso. Mas a Bíblia conta que Jacó olhou para Raquel e amou aquela menina. E quantos anos ele trabalhou para ter o amor dela? Quantos anos? Mas quando ele trabalhou os 7 primeiros anos, ele foi enganado pelo sogro. E o sogro, em vez de dar os 7 primeiros anos Raquel, o sogrão foi lá e deu Lia. Inclusive tem uma piadinha sobre isso, que diz assim que Jacó amava Raquel e não Lia, então ele era analfabeto. Entendeu? Acho que só alguns entenderam. Jacó não amava Raquel, amava Raquel e não Lia, então ele era analfabeto. Mas tirando a piadinha, ele amava tanto a menina, ele amava tanto Raquel, que ele trabalhou mais 7 anos para ter o amor dela. Porque ele se encontrou com o amor da vida dela. Então ele já não estava mais... Gente, presta atenção. Você não consegue trabalhar, talvez 6 meses sem querer ter um aumento salarial. Imagina você trabalhar 14 anos para um cara para você receber o teu prêmio. Oi? O Bruno falou que trabalhava pela Dani. Mas 14 anos, ele amava demais aquela menina, meu. Ele amava demais Raquel. E o que eu vejo aqui é que Paulo teria muitos argumentos para poder continuar com os reconhecimentos dele, com a história dele. Eu sou fariseu, eu sou um zeloso, eu sou um cara que sou judeu da gema, eu tenho tantas prerrogativas. Mas eu encontrei algo mais excelente, eu encontrei o Evangelho, eu encontrei Jesus Cristo. Eu encontrei um amor no qual eu abro mão de tudo. Um amor que ressignificou a minha história. E sabe o que acontece quando a gente se encontra com o verdadeiro Evangelho, queridos? A gente não busca mais nem a pobreza, nem a riqueza. A gente nem busca mais a doença ou a saúde. Nós nem buscamos mais fama ou anonimato. Nós apenas queremos a companhia, a relação, o seu amor, a sua glória, a sua intimidade, porque nós encontramos um Pai que é doce. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Eu encontrei algo mais belo. Eu encontrei algo que é lindo. O que ele está querendo dizer, queridos, aqui para nós, nesse texto, é que se você chegar lá no reino dos céus com essas coisas, com esse argumento, castidade, dízimo, jejum, esmola, memorização de versículo bíblico, distribuição de folheto, participação de culto, é como se você tivesse com... Desculpa a expressão, queridos, é isso que a Bíblia está dizendo. É como se você chegasse com a mão cheia de estrume diante de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. É como se você pegasse todos esses argumentos e chegasse com o estrume. Estrume, queridos, vou usar a linguagem bonitinha, é cocô. Estão entendendo aqui o que ele está querendo dizer? Nada do que eu e você possamos fazer é grande diante do nosso Deus. Só existe um sacrifício, uma oferta que Deus valida. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Queridos, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer. Presta atenção nisso, já disse aqui algumas vezes. Em todas as outras religiões, o homem está levando uma oferta até Deus. No Evangelho, é Deus quem leva uma oferta até o homem.
Toda religião, a gente tem que alcançar o favor de Deus. No Evangelho, Deus está dando uma oferta para os homens. Ele entrega Jesus Cristo. Perdão, eu estou até emocionado. Ele entrega Jesus Cristo a nós, e nós o entregamos de volta, dizendo: nós cremos, nós o amamos, nós o reconhecemos como nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso, queridos, que aqui na nossa igreja é tudo sobre Jesus. Eu não me canso do Evangelho, e é por isso que nós sempre precisamos nos lembrar, porque a nossa vida é Cristo Jesus, é tudo sobre Jesus. E quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente troca os pés pelas mãos. E quando a gente tira um pouquinho do olho de Jesus, a gente começa a fazer religião. E sabe por que a cada 2, 3 meses eu prego essa mensagem? Para que a nossa igreja nunca se torne uma mesquita. Para que não venha aqui em cima pregar ética, moralidade para vocês, para você abandonar o cigarro, para você abandonar o vício da bebida, para você ser casto até você se casar, porque isso é pregação de moralidade. Eu não estou aqui para pregar moral. Eu não acho que eu, pastor, aqui em cima, e nem lá fora no meu dia a dia, sou fiscal de crente. Tem gente que acha que eu sou fiscal de crente. Ó, pastor, fulano está fazendo tal coisa. Eu falei: então vai lá você resolver isso com ele. Ah, mas você não é o pastor? Eu sou pastor, não sou fiscal de crente. Sabe por quê? Eu não estou aqui para fiscalizar a moralidade da vida de ninguém. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. É Cristo quem transforma. E se você não quer seguir o Evangelho, o problema é teu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque para nós é um prazer. Se eu viver em santidade, para mim, Mateus, não é porque a denominação X espera isso de mim. Se eu busco viver em santidade, é porque eu quero glorificar a Jesus em tudo, porque eu o amo. Estou entendendo a diferença? Eu não entendo como alguém chega aqui, por exemplo, e você tem uma responsabilidade na igreja, vamos supor, de escala, e você lida isso com forma tão displicente, faltando, fazendo o que você quiser. Você acha que você está prejudicando a mim, mas não. Isso é ter um compromisso com Deus. Se você não leva a sério as coisas de Jesus, não há nada que você vai levar a sério mais. Então eu não fico ofendido nem um pouco. Agora, talvez você não ame tanto assim Jesus Cristo. Nossa, agora pegou pesado, hein, pastor? Não é recado para ninguém, não é fala para ninguém, porque eu não sou disso. Quero dizer que eu amo a Jesus e o meu melhor eu vou sempre entregar para Ele. Seja para trazer uma mensagem aqui em cima, seja para varrer essa igreja, seja para cuidar do meu casamento. Jesus é tudo para mim, eu faço tudo por amor a Ele e para a glória dEle. Evangelho. Amém? Vocês estão entendendo como o Evangelho vai permeando toda a nossa vida? Versículo 9, eu já estou encerrando, já que está acabando. Versículo 8 e 9. Mais que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza de conhecer a Jesus Cristo, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para ganhar Cristo, e ser encontrado nele, e não tendo em mim a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem de Deus em meio à fé, a justiça que procede de Deus. Olha só como Deus é incrível. O que Paulo está querendo dizer é que graças a Deus é que não é pelo que eu faço. Graças a Deus não é pelo que eu faço. E graças a Deus, presta atenção nisso aqui, queridos. Eu posso achá-lo e achar Ele em mim. Isso é a maior beleza que você pode viver na sua vida. Queridos, presta atenção nisso aqui. Tem alguns que vão dizer é uma vida profissional de sucesso. Tem alguns que vão dizer uma família constituída. Tem alguns que vão dizer que é muita grana. Tem outros que vão dizer que é reconhecimento e fama. A coisa mais bonita para mim, Mateus, e que eu vejo nos evangelhos aqui, nas cartas de Paulo, é ser achado nele e ele ser achado em mim. Sermos um só, como eu e o Pai somos um. Essa é a coisa mais bela, e é por isso que eu vivo, e é por isso que eu creio na igreja. Porque a igreja é essa comunidade daqueles que buscam ser achados nele e ele ser achado em nós. Quando a gente vive isso, você zerou a vida. Queridos, a gente tem o costume de dizer que a gente, quando morrer, a gente vai para onde? A gente vai para o céu. Eu já falei isso aqui uma vez e eu falo de novo. Os nossos irmãos, a igreja
ocidental, ela diz que a gente não vai para o céu, a gente vai para Cristo. E eu prefiro essa opção. Sabe por quê? O céu é bom, mas o céu só é bom porque Jesus está lá. Porque se Jesus não estivesse lá, lá seria o inferno. Tem gente que achando que o inferno é um monte de capetinha vermelho com um tridente e rabinho, e achando que é isso, e que vai ter brama e praia lá, e vai ser só os trastes junto. Queridos, essa é uma visão tão infantilizada e tão ridícula e deturpada disso. Um inferno é uma vida inteira pela eternidade longe de Jesus Cristo. Quando eu for para o céu, eu vou para Cristo Jesus. Jesus é aquele que destrói a fobia de Deus, e não existe nada mais belo do que o Evangelho. E o versículo 10, para encerrar: eu quero conhecer Cristo. O nome disso é discipulado. Quero conhecer Jesus. Isso aqui faz parte da nossa grande comissão: ide e fazei discípulos de todas as nações, de todos os cantos, lhes ensinando, falando e vivendo e respirando Cristo. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar nos seus sofrimentos. Olha só que, gente, quem vive na certeza da ressurreição não teme a morte. Não é que a gente não sofra com a morte, é que nós não tememos a morte, porque nós conhecemos a Jesus e cremos que Ele é a ressurreição e a vida, e ainda que venhamos passar pela morte física, nós iremos ressuscitar também. Nós não precisamos temer o amanhã, não precisamos temer a morte, apesar que quando alguém morre nós choramos. Então, o que é desfrutar em vida do poder da ressurreição? É onde tiver morte, é onde tiver opressão, é onde tiver destruição, ali nós, pelo nome e pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, nós levarmos vida e vida eterna onde tiver isso. Aonde tiver rompimento, ressurreição, vida. Aonde existe laços quebrados, restauração. Aonde não existe perdão, ali brotar amor. Poder da ressurreição. Jesus Cristo uniu todas as coisas. O nosso ministério é o ministério da reconciliação no poder da ressurreição de Cristo Jesus. Nós podemos reconectar todas as coisas, pais com filhos, nações com nações, irmãos entre irmãos, pessoas com diferenças. No poder de Cristo Jesus nós podemos ser um. No poder do Evangelho nós podemos trazer transformação para o nosso país. Tudo que a morte toca gera destruição, mas nós tocamos e ressuscitamos histórias, sonhos, vidas. Vocês creem nisso? Nesse poder do Evangelho? E até mesmo passar pelos sofrimentos e participá-los. Queridos, a beleza não está em sofrer. Não existe beleza no sofrimento. A beleza aqui é que, se até necessário for sofrer por Cristo, nós iremos sofrer, porque até mesmo nisso, nós queremos estar juntinhos com Ele. Queridos, ninguém aqui é bobo, ninguém aqui é besta. Eu quero autoflagelo, dizer, eu quero sofrer por Cristo Jesus. Ninguém aqui está escolhendo isso, nem é isso que o apóstolo Paulo está falando. O que ele está querendo dizer é que, se até preciso for, por estar junto com Cristo sofrer, a gente vai sofrer, porque eu prefiro 1000 vezes estar na presença de Jesus do que em outros lugares. Isso é o Evangelho. Mateus, por que você pega uma noite dessa e explica talvez coisas que a gente já entendeu na nossa cabeça? Porque eu quero trazer isso aqui de novo para o seu coração, de que nunca é complicado, né? Que nunca você vai poder olhar para a vida do teu irmão e vai poder querer exigir dele aquilo que você recebeu de graça. Misericórdia. A gente está cheio de julgadores de plantão.
E eu gosto da teologia do Chesterton, que diz, do Schaeffer, que ele diz que Deus tem um gravador colado no nosso peito, e que toda vez que a gente lança um juízo de valor para a vida de alguém, nossa, que invejosa, pum, ele grava. Nossa, que perverso, grava. Nossa, esse daí é um bobão, grava. Nossa, essa daqui é uma péssima mulher, grava. Nossa, esse aqui é um péssimo pai, grava. Nossa, esse daí eu nunca acreditei, grava. E quando a gente chegar lá nos céus, ele vai simplesmente colocar na nossa frente e vai dar play. E vai dizer, posso te julgar da maneira como você julgou os outros também? Queridos, não lance pela vida do outro aquilo que você não tem condições de fazer por você mesmo. O Evangelho nos nivela e diz aqui para todos nós, vocês são dignos da minha misericórdia, e se não fosse isso, nenhum de nós aqui estaríamos na presença de Jesus. Segunda coisa, não há mérito se você é líder de não sei o que na igreja, se você dá dízimo, se você é o pastor fulano de tal que prega para 30 mil pessoas. Eu tenho 100 mil no meu Instagram. Não vale de nada, isso é esterco. Nenhum de nós aqui é maior que alguém pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. Eu acho que eu precisava ter um reconhecimento maior do pastor, porque eu faço tal coisa na igreja, é ridículo, e não espere isso de mim, porque eu não espero isso da igreja, eu espero isso apenas de Jesus Cristo. Eu faço por Ele, por amor a Ele e pela obra dEle. Comece a agir assim também. E na sua vida, dentro dos seus objetivos de vida, no qual você traçou para 2021 também, o principal deles seja, quero conhecer a Jesus, participar do seu poder na ressurreição, e se necessário sofrer esse ano de 2021 por amor a Jesus, que seja por passar junto com Ele esse ano e todos os anos da minha vida. Eu quero conhecer Jesus. Se esse não for o seu principal objetivo, eu tenho uma péssima notícia para você, vai ser um ano terrível na sua vida. Mas se você buscar a conhecer Jesus, Ele há de se revelar a mim e a você, e há de tudo aquilo que está morto dentro de nós, ressuscitar e gerar vida esse ano. Eu creio no Evangelho. Eu creio no Evangelho. E talvez, pedi até para fazer um fundo aqui, a Ana, para encerrar mesmo já. Você nunca tenha tomado essa decisão junto com Jesus. Eu não vou fazer apelo aqui hoje, pedindo para você vir para frente, para você levantar sua mão, nada. Mas eu quero dizer para você que os melhores anos da sua vida vão estar na presença de Jesus e não em outro lugar. Eu não sei o que você tem priorizado na tua história. Porque cada um de nós aqui está numa fase da nossa vida. Tem uns que estão priorizando uma empresa. Tem uns que estão priorizando reatar um relacionamento. Tem gente que está priorizando engravidar. Tem gente que está priorizando reorganizar a vida, que está uma bagunça. Tem gente que tem sonhos. E nessa noite aqui a pergunta é, o que tem a ver o Evangelho com a minha vida? O que tem a ver o Evangelho com os meus planos? O que tem a ver o Evangelho com a minha história? E eu quero te dizer que a gente tem sempre a postura de o que é essa palavra que eu ouvi no domingo à noite pode se ajustar para o meu planejamento. Eu estou com esse planejamento. O que essa palavra que o Mateus deu nesse domingo, que eu posso ajustar na minha vida? E eu quero que você faça o exercício completamente contrário hoje. Não é o que essa palavra pode se ajeitar na sua vida. É que dentro do seu coração você possa fazer essa pergunta: o que a minha vida pode fazer dentro do Evangelho? Como que os meus planos agora podem se adaptar a essa certeza de que existe algo mais belo do que a minha carreira, de que existe algo mais bonito e mais completo e excelente do que eu ter filhos até, do que os meus maiores sonhos e objetivos.
que esse amor, como de um homem que se apaixona e trabalha 14 anos para conseguir a amada, esse amor está disponível a mim. Como eu irei responder a isso? E essa pergunta eu não posso responder por você, somente você. Como o Evangelho se encaixa no teu 2021? Ou como a sua vida se encaixa no Evangelho? E por isso eu queria que você fechasse os teus olhos, e numa atitude de reflexão aí, sua com Deus, apesar das distrações, o que Deus falou com você hoje, querido. Eu tenho certeza que em algum momento Deus, o Espírito Santo de Deus falou em algo, tocou em algo, ministrou ao seu coração em algo. E apesar daquilo que já está no teu coração, eu não quero ser profeta de autoajuda e nem de jargão, nem de palavras prontas. Mas eu tenho certeza que se você priorizar conhecer a Jesus, ser achado nele nesse ano, desfrutar deste poder, participar da vida de Cristo, eu tenho certeza que Ele há de te surpreender nesse 2021, e que o planejamento dele para a sua vida vai ser muito superior ao teu, e que as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida, e que se mesmo por sofrimentos você passar nesse período, se Ele estiver com você, você sairá deste ano vitorioso, vitoriosa. E Ele há de nos suprir em cada uma das nossas necessidades, porque se Ele cuida dos lírios do campo, como cuida dos pardais, que nem trabalham e nem tecem, mas assim o sustento, a provisão vem. As promessas dele virão sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história, e você há de ser surpreendido pela alegria, a alegria que só quem está em Jesus pode ter. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Alegria, paz perene, só quem conhece a Jesus e quem é achado por Ele. Se Jesus te achou essa noite, meu irmão, eu quero orar por você. Você que foi achado por Ele, que você seja achado nele também, é meu desejo. Pai de amor, obrigado pelas tuas palavras. Obrigado porque o Senhor nunca pediu bizarrices de nós. O Senhor nunca pediu de nós algo ridículo. O Senhor simplesmente pediu o razoável de nós. O Senhor nos pediu que nós o amássemos e amássemos o nosso irmão como o Senhor também nos ama. Mas nós nos amamos demais. E nós sempre colocamos o nosso bem-estar acima do estar do outro e acima dos teus, da tua glória. Mas nessa noite, nessa exposição, mais uma vez como comunidade, a respeito do que é o Evangelho de Cristo Jesus, nós entendemos mais uma vez que não é nada sobre nós, não é sobre o que fazemos,
não é sobre o que construímos, não é sobre os sacrifícios, é sobre o que Cristo fez, é sobre o que o Senhor faz em nós, é sobre a tua obra, é sobre o teu reino, é olhar frente à tua beleza, é olhar frente ao quão o Senhor é grande, e te render glórias, e te render adoração, e entender que não é a minha história que rege o universo, e que não é o Senhor que tem que ir se moldando aos meus planos, a minha trajetória, as minhas decisões, mas é eu que vou me moldando dentro da história que o Senhor já está construindo nesse mundo, por meio da tua igreja. E que nesse ano seja um ano de nós conhecermos mais ainda, de forma mais profunda, o Senhor. Se o ano de 2020 foi um ano de experiências contigo, que o Senhor nos leve para um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, nos leve para um nível mais profundo de conhecimento da tua parte, de experiências com o Senhor, de amor pelo nosso irmão. Que seja um ano de reconciliações, que seja um ano de vidas transformadas, que o Senhor venha, Pai, acrescentando mais e mais pessoas que forem se convertendo a essa mensagem bela, a mensagem do Evangelho. Que o Senhor venha acrescentando mais e mais irmãos, e nós venhamos cumprir cada vez mais o teu ide, de fazer discípulos de todas as nações. Nos dê espírito de ousadia e de coragem como igreja, como comunidade, para jamais negociarmos o teu Evangelho, de jamais negociarmos essa mensagem, e assim sermos achados compartilhando dela e vivendo Cristo, e sendo achados em Ti, e o Senhor sendo achado em nós. Esse é o desejo do meu coração, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, hoje e sempre. Amém e amém.